Três coisas que eu aprendi quando estava no fundo do poço. A primeira, Deus nunca me abandonou, mesmo que eu não enxergasse, Ele estava me carregando. A segunda, deserto não é lugar de moradia, deserto é um lugar de crescimento e é um lugar de passagem. E o terceiro, a gratidão. O poder da gratidão. Muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, nós pensamos que Deus, naquele momento, Ele não está olhando para você. Mas imagine a história de José, que provavelmente você conhece, e se você não conhece, eu aconselho que você leia essa história na Bíblia. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né, como escravo. José passou um tempo na casa daquele rei lá. Depois José foi acusado e foi preso. Só que em todo esse tempo, Deus estava com José. Porque José passou por todas as situações. Hoje a história de José é contada na Bíblia. Ou seja, José, ele era um filho mimado de seu pai, e os irmãos, por ciúme e por inveja, fizeram isso com ele. Mas ali Deus estava preparando José para uma missão muito maior. Porque eu acredito que se José tivesse ficado na casa do pai, tivesse todas as coisas fáceis, talvez ele não tivesse sido governador do Egito. Talvez a história dele não fosse contada na Bíblia. Então, muitas vezes, eu tiro por mim, eu passei por várias situações, por momentos muito, muito difíceis, momentos assim que eu pensava que não tinha mais solução para minha vida e até momentos que passava, às vezes, pela minha mente, assim... Sabe, eu estava realmente perdida mesmo, assim, no horizonte, sabe? E Deus estava me capacitando, né? Eu peguei essa dor, eu transformei a minha história. Eu sei que isso não acontece de um dia para a noite, mas eu transformei essa dor em fortaleza. Eu peguei, isso começou quando eu comecei a agradecer a Deus. Foi mais ou menos ali em 2000, depois da pandemia, na pandemia, que eu passei uma situação muito difícil na minha vida e eu comecei a agradecer a Deus. Eu comecei a agradecer a Deus pelo dia, eu comecei a agradecer a Deus pelo café da manhã, eu comecei a agradecer a Deus por estar viva, pela água. Sabe, coisas assim pequenas, que pra gente é pequena, mas se falta, você vê a falta que faz. Eu comecei a agradecer, peguei um caderno e todas as noites você escreve ali mais ou menos 10 coisas das quais você é grata a Deus por aquele dia. E você agradece. Pode ser coisa, nossa, mas que coisa simples. É simples porque você tem, entendeu? Então é igual os nossos olhos, por exemplo, assim, a gente esquece de agradecer pela nossa visão, mas imagina uma pessoa que perde a visão, uma pessoa que fica cega, uma pessoa que nasce cega, que nunca vai ver a luz do sol, né? Nunca viu. Então agradeça a Deus se você é mãe, né? Se você é pai, agradeça a Deus pelos seus filhos serem perfeitos, agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus pelo alimento, agradeça a Deus pela casa onde você mora. Cada dia você encontra 10 coisas diferentes para agradecer a Deus. Não importa se você acha, nossa, mas é tão simples isso, não importa. Começa a praticar a gratidão e você vai começar a enxergar a mudança na sua vida. Isso foi uma das coisas assim que marcou muito para mim. Hoje, nas minhas orações, eu não peço nada a Deus, eu peço a Deus sabedoria e entendimento e para que Ele me use para servir, para ajudar outras pessoas.
que estão passando pela mesma situação que eu passei na minha vida por muito tempo, por realmente não enxergar. Realmente eu achava que Deus não ouvia minha oração, eu achava que se eu pedisse oração para a irmã fulana de tal, para a irmã Joana, para a irmã Josefa, para a irmã Maria, que Deus ia ouvir a oração dela, mas a minha Deus não ouvia. Então eu tinha isso, que Deus também só ia falar comigo através de outra pessoa e que Deus não me amava tanto quanto amava aquela outra pessoa, aquela irmã, porque eu não era uma pessoa, eu era uma pessoa pecadora, eu me sentia isso, eu tinha essa venda nos meus olhos e eu sofri muito com isso. Muito, de me auto-julgar, sabe? Eu fui criada numa igreja muito boa, porém ela é muito rigorosa, então todas as coisas que eu fazia, desde mesmo passar uma base na unha, ou passar uma tintura no cabelo, ou fazer uma maquiagem leve, tudo assim para mim era pecado e tudo parece que eu estava sendo castigada porque eu pecava. Até porque tem pessoas que também te julgam. Ah, tá passando por tal coisa porque merece, porque fez aquilo, sabe assim, te julga, né? Coisa que a gente sabe que isso não é certo. Quem somos nós para julgar alguém, né? Então eu sofri demais, sabe? Eu sofri muito com isso também. Foi uma das coisas assim que depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia profundamente, eu comecei a ler livros também sobre a Bíblia que ajuda a entender sobre isso. Eu falei, meu Deus, quanto tempo da minha vida eu sofri. Por isso que na palavra já fala, né? Meus filhos, vocês perecem por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Por não ler, né? Por não estudar a palavra de Deus, porque a gente muitas vezes só vai à igreja, ouve o que o pastor está falando, ou o que o padre está falando, ou o que o ancião está falando, ou o que o cooperador está falando, eu não sei qual nome é dado na congregação onde você vai, e a gente não estuda, a gente não busca Deus por nós mesmos, e a gente acaba sofrendo muito com isso. Hoje eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus por começar nessa jornada de entender o que é Deus, como Deus fala comigo, como Deus fala com você. Tudo o que eu passei foi realmente por falta de sabedoria. Muitas coisas eu busquei com a minha própria mentalidade, mas o que eu quero dizer para você, que se você está neste momento com uma dor profunda, você não está enxergando saída, saiba que com certeza a sua história depois vai ajudar muitas outras pessoas. Saiba que tem um exército de pessoas esperando você para ajudar elas. Imagina aqueles na Bíblia, Moisés passou ali 40 anos no deserto. Ele podia ter achado que Deus teria abandonado eles, mas Deus estava com eles. Deus estava, por isso eles chegaram na terra prometida. Elias, né, que Deus preparou para ele, Deus preparou lá a viúva que ajudou ele, Deus preparou comida porque ele tinha uma missão. Jesus também, quando foi crucificado, depois ele foi ressuscitado, Deus também estava com ele e não é diferente comigo e nem com você. Mesmo diante dessa dor que você passa hoje, não sei se é um desemprego, um luto, um término de um casamento, de um relacionamento, eu não sei o que você está passando, mas lembre que Deus está com você e você vai vencer, você é uma vencedora, você vai chegar a lugares altos. Eu estou aqui para te ajudar. O meu canal, ele é um canal que eu falo muito da minha história, do que eu vivi, porque quando você vive uma situação, você entende a outra pessoa. Eu estou aqui para segurar nas tuas mãos, para te ajudar e para dizer para você que o Senhor é
o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mesmo que você passe por um vale, mesmo que você passe por momentos difíceis, Deus está contigo, Ele nunca te abandonou. Você é forte, você pode, você consegue, você é uma joia preciosa do nosso Pai, tá? Não se sinta diminuída, não sinta que você é pecadora. Se todos nós erramos, mas a partir do momento que você confessa para Deus, não para o homem, e você deixa aquilo, deixa o pecado, Deus fala, nem eu lembrarei. Então, não tem ninguém que vai poder te julgar. Sinta abraçada, sinta meu abraço, sinta o abraço de Jesus com você neste momento. E saiba, assim como eu venci, assim como hoje eu ajudo muitas pessoas com a minha vida, com a minha história, eu sou inspiração para outras pessoas, que assim as pessoas me dizem, que me conhecem, que trabalham comigo, assim será a tua história também. Deus está contigo. Deus te abençoe.